Mas abra lá sua Bíblia em Josué. Hoje nós vamos terminar a nossa série de mensagens sobre recomeço. À noite eu volto para o último capítulo dessa série de mensagens, tá? E hoje eu quero falar sobre não adie o seu recomeço. Na minha experiência pessoal, eu adiei o meu recomeço e 3 coisas contribuíram para isso. Primeiro, o medo. Como o medo pode atrapalhar, o nosso recomeço. Segunda coisa que atrapalhou o meu recomeço, a incerteza. Às vezes nós não temos uma direção clara, nós não temos, às vezes, uma segurança quanto à direção que temos. E aí esta incerteza faz com que a gente adie o recomeço. E o terceiro sentimento que muitas vezes está presente na hora de um recomeço é aquela coisa da solidão. Sabe quando você tem uma visão, quando você tem um sonho, quando você tem assim um propósito e você sente-se sozinho? Parece que ninguém acredita muito no seu sonho, parece que ninguém acredita muito no propósito que você tem para a sua vida, ou no propósito ou na direção que você quer dar para a sua vida. Geralmente é assim, quando nós temos um sonho, enquanto nós não o vendemos muito bem às outras pessoas, a tendência é nos sentirmos sozinhos. E nós vamos perceber que isso também aconteceu com Josué. Quando você abrir a sua Bíblia em Josué capítulo 1, nós vamos passear em alguns versículos deste capítulo, que compreende do versículo 1 até o versículo 9. Nós vamos passear em alguns versículos para poder perceber como Josué também lidou com estes sentimentos. Josué também lidou com o medo, Josué também lidou com a incerteza e Josué também lidou com a solidão. Mas vamos perceber que nesses sentimentos Deus estava tratando Josué, Deus estava trabalhando na vida de Josué e com Josué, da mesma forma como Ele está trabalhando na minha vida e na sua vida. Eu quero lembrar a você que a vida, ela está sempre nos colocando em condição de recomeço. É uma enfermidade que chega e às vezes nós temos que recomeçar. É a cura da enfermidade que chega e também nós temos que recomeçar. Muitas vezes é o desemprego que chega e nós temos que recomeçar. Muitas vezes é uma promoção que chega e nós temos que recomeçar. Me parece que a vida está sempre nos colocando de tempo em tempo em condições ou em oportunidades de recomeçarmos. Quando eu pensei nesta série de mensagens foi exatamente pensando em tudo aquilo que nós estamos vivendo este ano. Você consegue repensar algumas coisas que esta pandemia trouxe a você de sentimentos, trouxe a você de ideias, trouxe a você de propósitos que talvez estavam acomodados no seu coração, estavam acomodados na sua vida e que a pandemia aflorou tudo isso. Eu tenho ouvido muitas histórias e conversado com algumas pessoas e, por exemplo, uma história que eu ouvi, a pessoa disse assim: pastor, eu estava há dia para parar com o que eu estava fazendo. Eu estava há dias pensando em fechar o meu negócio. Agora foi o momento. Ela não tinha muita segurança do que ela iria fazer, mas ela entendia que agora era o momento de fechar o negócio. Nós também, como seres humanos que absorvemos, estamos vivendo, estamos agora, passando por uma nova fase aqui na cidade de São Paulo, com uma flexibilização um pouco maior, os teatros começam a ser abertos, os cinemas flexibilizados, e a gente começa a ver a rotina um pouco mais intensa, e a gente passou por isso e agora a gente pensou, e a gente pensa. Coisas que eu fazia antes que não tenho mais vontade de fazer, não vejo mais sentido em fazer, não vejo mais propósito em fazer, não faz mais qualquer sentido fazer. Coisas que eu não fazia e que agora eu vou ter que passar a fazer porque fazem todo sentido. Nós como igreja não transmitíamos o culto online, agora temos que fazer e vamos continuar fazendo. E coisas que nós sempre fizemos e que não pode abrir mão, que vamos continuar fazendo porque percebemos que isso sim é prioridade ou isso sim é importante e quanto a isso nós não abrimos mão.
E quando eu pensei nesta série de mensagens, era isso que tinha em mente. Eu penso que todos nós, em alguma área da vida, nesse momento, estamos recomeçando. E foi exatamente isso que eu pensei. Pensei em dar subsídio a você como igreja de recomeçar. Às vezes é um hábito que você quer abandonar, às vezes é um hábito que você quer incluir, às vezes é um hábito que você quer fortalecer. Mas alguma área da sua vida você está recomeçando. Mas recomeçar é difícil e a nossa tendência de adiar o recomeço, ela é também por uma questão de comodismo. É muito mais fácil para mim navegar em áreas da minha vida que eu domino, que eu tenho conhecimento, que eu tenho experiência ou que eu tenho facilidade. É muito mais fácil para mim navegar nestas áreas. Mas o recomeço exige de nós um exercício sobrenatural no que diz respeito a sair desta área de comodismo, desta área de conforto e entrarmos na área da inovação, na área do fazer a mesma coisa do jeito diferente ou fazer coisas que nunca fizemos para alcançar resultados diferentes. É assim que nós temos trabalhado essa série de mensagens Recomeço. O grande desejo meu é que esta série tenha despertado em você e tenha arrancado você da sua área de conforto, da sua área de comodismo, da sua área de fazer sempre a mesma coisa do mesmo jeito, como se a minha vida e a sua vida estivesse no piloto automático e nós já fazemos tudo sem muita reflexão, nós já fazemos tudo sem muito pensar, nós já fazemos tudo sem avaliar muito se há um jeito de fazer sem gastarmos tanto tempo. E quando nós olhamos para Josué, Deus tirou ele da área de conforto. Deus tirou ele da zona de comodismo. Quando nós olhamos para a vida de Josué, Deus o lançou no recomeço. Ele precisava recomeçar. Israel precisava recomeçar. Quando nós olhamos para a história de Josué, a gente percebe que Deus olhou para ele e disse assim: é hora de fazer algo novo. É hora de um novo empreendimento, uma nova fase na sua vida, uma nova etapa na sua vida. E eu gosto muito de Josué porque eu me identifico muito com a história dele. Eu me sinto muito parecido com Josué, tanto ministerialmente como também em vida. E quando eu olho para a vida de Josué, eu percebo que também na minha história e na minha vida chegou o tempo de Deus falar assim: é um novo degrau que você precisa subir. É um novo patamar que você precisa chegar. É uma nova fase que você precisa empreender. E eu, olhando para a minha vida, percebo então que a primeira coisa que fez com que eu adiasse o recomeço foi exatamente a primeira coisa que faz com que Josué questione o recomeço. É o medo. Josué não era um homem medroso. Bom, Josué é aquele que estava militarmente no campo de batalha. Josué era um líder militar. Quando Moisés queria que o povo de Israel vencesse um exército inimigo, vencesse, por exemplo, os amalequitas, Moisés chamava Josué e dizia assim: Josué, vai lutar, vai guerrear. E era Josué que juntava os homens de Israel e ia lutar, por exemplo, contra os amalequitas. Josué não era um homem medroso. É tão interessante que o texto bíblico diz em Gênesis capítulo 17 que Josué está lutando contra os amalequitas e Arão e Hur estão segurando as mãos de Moisés, e enquanto as mãos de Moisés estão estendidas, Josué tem vitória sobre o exército inimigo. Quando as mãos de Moisés abaixam, o Israel é derrotado. Por isso, Deus chama Arão e Hur, dois homens fortes, para sustentar as mãos de Moisés. Mas quem estava lutando era Josué. Josué não era um homem medroso. Josué foi aquele que, junto com Caleb, foi espiar a terra prometida.
E eles viram que haviam grandes obstáculos a serem enfrentados na terra prometida. Haviam gigantes, havia um exército forte, e os espias voltam desanimados, os espias voltam desencorajados, já contagiando e contaminando toda a Assembleia de Israel, é o que o texto bíblico diz. Mas quem vai lá corajosamente mudar este quadro? Quem vai lá corajosamente reverter este quadro? É Josué e Calebe. É Josué, o corajoso, que diz: ei, não, nós temos que invadir. Temos dificuldades? Sim. Eles são gigantes? Sim. Eles são fortes? Sim. Eles podem ser melhores e maiores do que nós? Sim. Mas é o lugar que Deus reservou para nós. É a nossa terra. Deus disse que nos daria, e nós não vamos nos amedrontar diante disto. Josué não era um homem medroso, mas quando ele recebe a tarefa de substituir Moisés, aí ele sente medo. O medo não deve ser um vilão nas nossas vidas. O medo não deve ser um inimigo das nossas vidas. O medo é sinal, como foi para Josué e muitas vezes é para mim, é sinal de consciência. Por que uma criança não tem medo de colocar, um brinquedo na tomada? Porque ela não tem consciência do perigo. Ela não tem consciência dos riscos que ela está correndo. Ela não tem consciência de que ela pode morrer. Ela simplesmente vê, um buraco e quer colocar um brinquedo lá. Medo não é sinal de fraqueza. Medo, muitas vezes, é evidência de maturidade. Medo não é sinal, de fraqueza, mas muitas vezes medo é sinal de consciência. Se você está para recomeçar e você está com medo, eu quero dizer para você que você está no caminho certo. Se você está para recomeçar e o medo tem tentado te paralisar, não permita que o medo lhe paralise. Mas eu quero garantir para você que você está no caminho certo. Porque você está consciente do que vem pela frente. Você sabe das dificuldades que você enfrentará. Você sabe dos obstáculos que você terá que passar. Você sabe talvez das incertezas com que você vai ter que administrar. Para Josué, o medo não era sinal de fraqueza, o medo era sinal de consciência. Qual era a consciência? Eu vou ter que substituir um líder como Moisés. Eu vou ter que substituir um homem que eu vi, por exemplo, ele transformar águas amargas em água potável. Eu vou ter que substituir um homem que, por exemplo, eu vi tirar água da rocha. Eu vou ter que substituir um homem que, por exemplo, ele levantou o cajado e o mar se abriu. Eu vou ter que substituir um líder, que viu o povo sendo alimentado por codornizes. Eu vou ter que substituir um líder da qual Deus usou muito. Eu vi muitos milagres sendo feitos por Deus por meio deste líder. Eu vou ter que substituir um líder que com todo este currículo, com toda esta expertise, ainda foi muito criticado, foi muito rejeitado, foi muito aviltado. Então, Moisés estava com medo do que os homens iriam pensar a respeito dele. Moisés estava com medo, da rejeição que ele receberia, assim como Moisés também recebeu. Josué estava com medo, da rejeição que ele receberia. Josué estava com medo da possível, críticas que ouviria. Josué estava com medo de que os mesmos milagres que Deus fez por meio de Moisés, não faria por meio dele. Josué estava com medo, porque ele tinha consciência de quem foi Moisés, e ele tinha consciência de quem é o povo de Israel. Conta-se que um grupo de estudantes resolveu fazer um passeio de barco. E alugaram, Alugaram um barco, alugaram um marinheiro, um velejador, e combinaram o dia e horário. Chegaram no porto e entraram no barco.
E daqui a pouquinho eles todos estavam perto do leme. E eles perceberam que aquele marinheiro idoso, aquele marinheiro, né, já experiente, aquele lobo do mar, como alguns gostam de dizer, como as histórias dizem, estava com o semblante fechado, estava com o semblante preocupado. E aqueles jovens, né, que queriam logo viver a aventura de navegar pelos mares, disseram para ele: mas por que você está com o semblante tão fechado? Por que você está tão preocupado? Nós não temos medo de nada, nós não estamos preocupados com nada. E o tempo não estava para navegar, né? O tempo apresentava-se que uma tempestade chegaria. Mas aqueles jovens disseram para aquele lobo do mar: nós não temos medo de nada, vamos navegar. E aquele lobo do mar olhou para aqueles jovens e disse assim: vocês são muito ignorantes para terem medo. O que aquele lobo do mar quis dizer? Vocês não conhecem o perigo que nós poderemos enfrentar com o tempo do jeito que está. Mas eu conheço, e eu já estou preocupado com isso. Não foi assim que aconteceu, né? Ano passado, comecinho deste ano, já nem me lembro mais, aquele casal que decidiu velejar na Ilha Bela, e que foi recomendado não velejar porque o tempo estava para mudar. Mas quando eles entraram no barco, estava um sol bonito como o desse domingo, né? Estava um dia limpo, não parecia que o tempo ia virar. Mas eles foram avisados e no meio do velejar, o tempo virou e aquelas vidas foram ceifadas. Falta de medo, às vezes, é sinal de ignorância. Ignorância, quando eu quero dizer ignorância, estou falando falta de conhecimento sobre aquele determinado assunto. Eu sou ignorante sobre vários assuntos. Falta de medo, muitas vezes, é sinal de ignorância e não de fraqueza, no sentido de, eu não posso fazer. Por isso, se você está para recomeçar, e você está com medo, eu quero dizer para você que você está no caminho certo. Porque ninguém recomeça de peito aberto. Ninguém recomeça corajosamente. Todos nós recomeçamos com medo. Ainda mais quando o nosso recomeço é consciente. Ainda mais quando o nosso recomeço nos lembra que nós vamos ter que abrir mão de coisas, nós vamos ter que estar aberto para novidades. Ainda mais quando o recomeço diz, né, quando nós temos consciência dos perigos que vêm pela frente, das concorrências que enfrentaremos, né, das novidades que teremos que administrar. Então, se você está para recomeçar e você está com medo, você está no caminho certo. Josué estava com medo e por isso Deus teve que dizer 4 vezes para ele o que ele disse. Versículo 6, seja forte e corajoso. Versículo 7, somente seja forte e corajoso. Versículo 9, não fui eu que lhe ordenei, seja forte e corajoso. Deus teve que falar 4 vezes com Josué, seja forte e corajoso. Versículo 6, versículo 7, versículo 9 e versículo 18. Todo aquele que rebelar contra as suas instruções e não obedecer às suas ordens, seja o que for que você lhes ordenar, seja morto. Somente seja forte e corajoso. Deus sabia que o medo poderia adiar o recomeço de Josué. O medo poderia adiar o recomeço de Josué. Deus consciente disso, Deus sabendo e conhecendo o coração de Josué e conhecendo o nosso coração, sabendo que eu e você temos a tendência de navegar por aquilo que é cômodo, de Josué e conhecendo, Ele olha para nós na manhã desse domingo e diz: não adie o seu recomeço, seja forte e corajoso. Quando eu penso na minha vida, em 2010 mais ou menos, 2009 mais ou menos,
eu tinha, orientação da parte de Deus, que era tempo de recomeçar. Mas, em 2009, 2010, eu tinha tudo o que um homem, um pai de família, um profissional tinha. Olha, eu tinha respeito, eu tinha admiração, eu tinha amor das pessoas, eu tinha, influência sobre as pessoas. Sabe tudo aquilo que você, como um profissional, gostaria de ter e alcançar? Sabe, tudo aquilo que você como profissional, na sua área de atuação, precisa ter. Estabilidade, eu tinha estabilidade. Eu tinha conforto, eu tinha segurança. Eu tinha aprovação dos homens, aprovação da família. Tudo que eu precisava como profissional em 2009, 2010, eu tinha alcançado, depois de anos e anos trabalhando por alcançar. Mas vinha no meu coração, é tempo de recomeçar. É tempo de recomeçar. Eu não sabia muito bem o que era isso, eu não sabia muito bem o que iria acontecer, e eu não estava muito preocupado com o que vinha nisso, e eu não estava muito preocupado com o que vinha acontecer, exatamente porque eu não queria pensar nisso, porque eu tinha medo do que viria pela frente. Eu tinha medo de como seria esse recomeço. Eu tinha medo de abandonar tudo isso que eu tinha. Respeito, admiração, amor, estabilidade, influência. E eu não queria recomeçar, porque eu tinha medo de perder tudo isso. E eu adiei o meu recomeço. E aos pouquinhos, a partir do dia em que eu adiei o meu recomeço, eu percebi que tudo isso que era o que me sustentava, tudo isso que era o alicerce, da minha vida ministerial, da minha profissão, do meu momento como homem, do meu momento como pai, do meu momento como esposo, do meu momento como provedor do lar, começou a desmoronar como um castelo de cartas. E aquilo que eu tinha começou a virar um problema, porque eu adiei o recomeço. Como se Deus estivesse dizendo assim para mim: Fernando, você está com medo de perder tudo isso? Então, com licença, me permita, eu vou tirar uma a uma de você, para você entender que você precisa recomeçar. Sabe naquela brincadeira de palito? Eu não sei como que é o nome daquela brincadeira, que você tem que mexer no palito, tirar ele, sem desestruturar todos os outros. Sabe aquela brincadeira de palito que tem um monte de bolinha em cima e você não pode deixar as bolinhas cair? Você vai tirando devagarzinho para não cair a bolinha? Parece que Deus brincou assim comigo naquela época. E eu estava tentando segurar o que eu achava que eu tinha, o que eu achava que era importante, o que eu almejava como profissão, como alguém que está vivendo a atividade profissional. E Deus foi e tirou uma varetinha. Pega a vareta. Agora eu lembrei o nome da brincadeira. Deus tirou uma varetinha, Deus tirou outra varetinha, Deus tirou outra, e quando eu vi, eu tinha passado por todas as varetinhas. Você está com medo? Você está no caminho certo. Josué tinha que recomeçar com Israel, e ele estava morrendo de medo. Medo é sinal de consciência. Você está no caminho certo. Segundo fator que adia o nosso recomeço é muitas vezes essa incerteza, como eu estou dizendo. Eu olhava para o futuro e eu não tinha certeza do que viria pela frente. Eu não tinha certeza o que me esperava o futuro. E aí eu me agarrava ao presente com medo de perder algumas coisas que eu achava que era importante. E ali as coisas começaram a desandar de uma maneira que, naturalmente, as coisas foram desandando e perdemos o controle. E ali, então, as coisas aconteceram. Porque eu não tinha segurança quanto ao futuro. Eu tinha simplesmente uma palavra de Deus: recomece. Mas Ele não me apresentou o mapa completo. Ele não deu todos os detalhes desse recomeço. Parece que assim como aconteceu com Abraão, sai da sua terra, da tua parentela, deixe tudo para trás e recomece.
Mas Deus não deu todas as direções. E ali então eu tentava tatear no escuro e buscar todas as direções para a minha vida, até que eu me deparei com esse livro de Josué. E eu estava lendo um livro, que explicava a vida de Josué, e ali então ele me levou para este capítulo 1, e ele disse assim, e que eu quero dividir com vocês na manhã de hoje. Todo recomeço vai exigir de você direção segura. Talvez você não tenha todas as informações necessárias, mas você vai ter segurança baseado naquilo que Deus pediu para Josué. Josué, ele tinha medo de que o Deus que estava com Moisés não estivesse com ele. Por isso, Deus aparece a Josué, assim como Deus aparecia a Moisés. Josué, ele estava naquele dia de Êxodo 33, quando Moisés, ele desce da montanha, depois de ter tido um encontro com Deus, e ele desce da montanha e o seu rosto está brilhando. Vocês se lembram desta história em Êxodo capítulo 33? Quando Moisés está na presença de Deus, falando com ele face a face, e ele sai da presença de Deus e o seu rosto brilhava. Josué estava neste dia lá. Josué viu o rosto de Moisés brilhando. Josué precisava ter uma experiência assim com Deus para ter certeza de que o mesmo Deus que estava com Moisés estaria com ele, para que ele pudesse vencer o medo e ter direção para a sua vida. E foi exatamente isso que aconteceu. Olha o versículo 5. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei. Deus estava falando com Josué da mesma maneira que Deus falou com Moisés, para que Josué tivesse a certeza de que a história se repetiria e ele seria bem-sucedido. E nesta história bem-sucedida de Josué, a presença de Deus, ou a fala de Deus, da mesma forma como foi com Moisés, foi na direção de ensinar, a Josué obedecer. Então, Deus vai dizer assim para Josué: tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro. Josué, no seu recomeço, você vai precisar da minha direção. Você vai precisar da minha orientação e você vai precisar ser obediente. E aí Deus disse como esta orientação viria a ele e qual seria a aplicação da obediência de Josué quando recebesse a orientação de Deus. Primeira coisa que Deus disse a Josué: você precisa compreender tudo que eu tenho falado com você. Medita nela dia e noite. Traz a ideia de compreender. Deus estava falando com Josué e Josué precisava compreender o que Deus estava falando. Deus está falando com você. Eu não tenho dúvida disso. Se você está sentindo o desejo de recomeçar, é porque Deus está falando com você. Assim como falou comigo, muito claro, em 2009 e 2010. É tempo de recomeçar. A grande questão é que até então eu não estava compreendendo esse recomeço. E aí eu tive que buscar nas Escrituras. Eu tive que buscar nas disciplinas espirituais. Eu tive que buscar na oração. Entender o que Deus estava falando. Se você está desejando recomeçar algo na sua vida, é porque Deus está falando com você. Qual é a sua tarefa agora? Pare para ouvi-lo. Você o ouve por meio desse texto sagrado. É por aqui que ele fala com você.
Você ouve por meio das circunstâncias. Deus fala com você através das circunstâncias. Deus fala com você por meio da oração. Pare para ouvi-lo. Compreenda-o. Segunda coisa, você precisa praticar aquilo que você tem lido. Olha, uma das coisas que mais me incomoda é a inércia da busca da vontade de Deus. Sabe aquela coisa assim, ó? Não vou fazer nada porque eu estou orando e buscando a vontade de Deus. Quando você busca a vontade de Deus, você não pode ficar inerte. Quando você busca a vontade de Deus, você não pode ficar parado. Quando você busca a vontade de Deus, você tem que continuar vivendo. O texto bíblico diz que Josué, ele tinha que compreender a vontade de Deus, e enquanto ele compreendia a vontade de Deus, ele tinha que praticá-la. Praticar o que já sabia, praticar o que já tinha convicção, praticar o que já tinha consciência. E enquanto ele ia vivendo e praticando o que ele já tinha, Deus iria trazendo compreensão a ele para o novo. Olha o que o texto bíblico diz: não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Pratique. A busca da vontade de Deus não pode ser uma coisa estática. Não pode ser uma coisa de monge. Não pode ser uma coisa abstrata, inerte. A busca da vontade de Deus é enquanto eu vou vivendo aquilo que eu já sei sobre Deus, Ele vai acrescentando o novo que eu preciso saber sobre Ele. Enquanto eu já sei o que é que Deus espera de mim no dia de hoje, Ele vai mostrando para mim o que Ele espera para mim no dia de amanhã. Se você está para recomeçar, se você decidiu recomeçar, então continue buscando compreender plenamente o que Deus espera de você nesse recomeço. Mas continue colocando em prática aquilo que você já ouviu a respeito dele. Ele fala para você recomeçar na área emocional. Então recomece. Recomece cuidando da sua vida emocional. Recomece fazendo coisas que dão prazer a você. Recomece cuidando dos seus relacionamentos. Recomece enfrentando os seus problemas. Se Deus pediu para você recomeçar na área profissional, então recomece. Recomece cavando informações, buscando estudar, aprimorar alguma área da sua vida. Você nem sabe se ainda é esta área que você vai usar, mas comece. Porque enquanto você estiver cavucando, enquanto você estiver cavando informação, Deus vai trazendo luz a você. O grande erro que nós cometemos é assim: eu só vou andar quando Deus falar tudo o que Ele tem que falar para mim. Não é assim que Deus trabalha. Deus trabalha no passo de fé. Eu dou o primeiro passo, Ele revela. Eu busco a informação, Ele clareia. Eu tomo a decisão, Ele orienta. Não que Ele seja reativo, mas é na prática que Ele vai trabalhando com você. Então, você venceu o medo do recomeço? Que legal! Agora comece a colocar em prática aquilo que você já tem como clareza de Deus. E aquilo que ainda está obscuro, fique tranquilo. Daqui a pouquinho vai se tornar claro também para você. Mas para Josué, Deus pediu uma outra coisa. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar. Não deixe de falar, ou seja, andar na lei de Deus significa também anunciar a lei de Deus. Olha o que Deus está falando para Josué. O segredo do sucesso de Josué está em compreender a lei de Deus, está em praticar a lei de Deus e está em anunciar a lei de Deus. Josué seria um líder vitorioso se ele entendesse o que Deus quer, se ele praticasse o que Deus pediu dele, obediência, e se ele continuasse a falar sobre Deus, o que Deus tem feito na vida dele. Até aqui, até a decisão do recomeço, Deus falou demais com você, eu não tenho dúvida disso. Porque senão você não estaria pensando em recomeçar. Até aqui,
Deus trabalhou demais em sua vida. Até aqui, Deus se revelou, se manifestou pessoalmente a você. Não negue isso aos outros. Deixe que os outros cresçam em sua fé por meio de você. E enquanto você estiver recomeçando, você vai lembrar, do poder de Deus, do cuidado de Deus, e vai poder fortalecer a sua fé. Outro dia eu estava conversando aqui com o Maurício. Eu vi que, alguns sábados atrás, algumas pessoas passaram por aqui para conversar com o Joel, conversar com o Maurício e também ver todo o avanço que a igreja teve nesta época de pandemia, principalmente nesta área da tecnologia. Talvez um projeto, igreja, que fosse para o ano que vem, nós antecipamos 1 ano. E Deus tem abençoado. Não está doendo nada, todo o investimento que nós fizemos. E aí o Maurício estava me compartilhando, que estava aqui com as pessoas, e ele disse assim para as pessoas, tá vendo tudo isso daqui? A mesa digital nova que compramos, as câmeras que compramos, a mesa de corte que compramos, toda a elétrica nova que fizemos, toda a infraestrutura nova que fizemos. Ele disse assim, eu não posso ver de outra forma tudo isso, senão como um milagre de Deus. Ainda mais em tempo de pandemia. Enquanto nós estamos vivendo o novo, enquanto nós estamos recomeçando, o que Deus está pedindo para Josué é que ele seja sensível aos pequenos e aos grandes movimentos dele em nosso recomeço. Você decidiu recomeçar. Você venceu o medo. E agora você já está um pouquinho mais do que Deus espera de você. Você está colocando em prática algumas coisas que você já entende que Deus espera de você. E agora você já está vendo o milagre de Deus na sua vida. Anuncie. Se não for para outros, anuncie para si mesmo. Para que você não venha se esquecer do que Deus tem feito na sua vida. Para que você não perca este recomeço, achando que tudo isso é fruto da força do seu braço e do exercício do seu intelecto. Mas veja o milagre de Deus. 2020, para Nova Jerusalém, é só milagre, um atrás do outro, igreja. Um atrás do outro, só milagre acontecendo, só milagre. E eu não quero jamais esquecer 2020 na minha vida. Jamais quero perder de vista 2020 na minha vida. Por isso eu preciso às vezes anunciar para vocês. Por isso às vezes eu preciso anunciar para mim. Por isso algumas vezes eu tenho que sentar com a Lili e com a Julinha lá em casa e anunciar para elas. Porque daqui a pouco a minha mente vai esquecer, porque eu sou humano. E nós somos programados para nos esquecermos. Por isso Josué, quando atravessou o Rio Jordão, ele pegou 12 pedras e ergueu um altar ali no meio do Jordão, para que ele jamais pudesse se esquecer e a geração que viria futuramente também não viesse a se esquecer. Porque nós precisamos de memoriais, igreja. Então, esta câmera aqui vai ser sempre um memorial para mim. Aquela câmera ali será sempre um memorial para mim. Do poder de Deus. Daqui a pouquinho, igreja, foi em 2020, não vai esquecer isso, hein? Quando você colocar o seu carro no segundo subsolo e encostar o seu carro lá na divisa da rua, você vê um paredão gigantesco pronto. Para mim, é um memorial de mais um milagre de Deus em 2020. Quando, dia 6 de dezembro, estivermos ali no batistério, Lucão, mostra o batistério para a igreja. Quando, em 2020,
quando 6 de dezembro estivermos lá no batistério, vai ser um memorial para mim. Que mesmo em ano de pandemia, nós tivemos pessoas que se converteram, nós tivemos pessoas que decidiram pelo batismo. É um memorial para mim. Eu não sei quais são os seus memoriais do seu recomeço, mas anuncie eles. Anuncie os memoriais do recomeço. Porque é o que Deus pediu para Josué. Deus pediu, você vai vencer o medo. E você vai obedecer a mim. E eu vou fazendo você compreender o processo. E enquanto você estiver compreendendo o processo, você vai praticar. E quando você chegar no resultado, ainda que não seja o final, mas do meio do processo você vai anunciar. Porque aí está o segredo do seu sucesso. Então não tenha medo do recomeço. Viva esse processo. E vença aquele sentimento que é bem presente no momento de recomeço. O sentimento da solidão. Sabe quando você vê o que ninguém mais vê? Sabe quando você, tem certeza de que vai acontecer, quando ninguém mais tem certeza de que vai acontecer? Porque todo recomeço vai exigir de você esse exercício. Todo recomeço vai colocar no seu coração sentimentos e visões que ninguém mais vê. Compreensão que ninguém mais tem. Ninguém mais tem. Então, eu quero que você se coloque na posição de Josué. Josué estava vendo o que ninguém mais via. Josué estava com medo daquilo que ninguém poderia entender o medo dele. Josué estava inseguro, exatamente porque ele sentia-se sozinho. Ele estava vivendo a solidão do momento. É a solidão que muitos líderes vivem. É a solidão que muitos empresários vivem, muitos empreendedores vivem, porque eles olham para frente, eles veem o que o espera, eles sabem que pode acontecer, eles sabem que a roda vai girar, mas ninguém consegue ver o que ele está vendo. E aí, as palavras ao entorno dele são palavras de desânimo, são palavras de pessimismo, são palavras do tipo, mas a gente já tentou e não deu certo. Ah, mas isso é muito difícil, não vai conseguir. Ah, mas isso vai exigir de nós muito esforço, nós não temos esse esforço. Não, mas eu estou vendo, o cenário está pronto, é só chegar na Terra Prometida. A Terra Prometida está lá. Não é interessante que Deus, Ele quantificou e dimensionou a Terra Prometida, então a gente não precisa espiritualizar a Terra Prometida. Ela de fato existia. Ela tinha norte, sul, leste e oeste, ela tinha uma dimensão e nós não precisamos nos preocupar com isso. Josué, ele via a terra prometida. E ele sentia-se sozinho nesta visão. Deus teve que garantir a ele que ele não estava sozinho. E como foi que Deus fez isso? Versículo 5. Nunca o abandonarei. Versículo 9. Não fui eu que lhe ordenei, seja forte e corajoso, não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Eu me lembro de 2009 e 2010, conversando com um pastor amigo, e dizendo para ele desta crise, dizendo para ele deste medo do recomeço, dizendo para ele desse sentimento, que estava aqui me levando a adiar o recomeço, e eu já tinha decidido por adiar o recomeço, por isso Deus foi tirando as varetas. Mas eu não me esqueço de uma coisa que esse pastor amigo me disse. Fernando, não se preocupe. Aonde você for, aonde você estiver, e o que você for fazer ou vier a fazer, você será bem-sucedido. E eu disse para esse pastor amigo, eu queria ter de mim esta convicção que o amigo tem de mim. Da onde está esta convicção? E este pastor disse o seguinte, quem lhe chamou? Deus, pastor. Quem disse que estaria com você todos os dias?
Deus, pastor. Então, Ele é o seu fator distintivo. Não tenha medo. Aonde você estiver, vai dar certo. Eu quero dizer para você que está recomeçando, vai dar certo. Talvez não seja certo na proporção que você gostaria, talvez não seja certo do tamanho que você planejou, mas vai dar certo. Talvez seja certo maior do que você pensaria. Talvez seja certo numa direção que você não imaginou. Mas vai dar certo. Porque quem está com você é o Deus que te chamou. É o Deus que lhe tirou das trevas e trouxe para a maravilhosa luz. É o Deus que lhe perdoou. É o Deus que lhe resgatou. É o Deus que colocou em você o desejo do recomeço. Esse mesmo Deus que colocou em você o desejo do recomeço vai caminhar com você. Quando você tropeçar, Ele vai estar tropeçando com você ali. Quando você chorar, Ele vai estar colhendo as suas lágrimas ali. Quando você sorrir, Ele vai estar batendo palma para você ali. Quando você estiver com medo, Ele estará do seu lado dizendo, vamos, seja forte e corajoso, não desanime, eu estou com você. Não tem como dar errado quando nós andamos com Deus. Não tem como dar errado quando a nossa companhia é Jesus Cristo. Não tem como dar errado se estamos firmados em Jesus Cristo. É por isso que eu gosto tanto de Êxodo 33. Porque Moisés não queria arredar o pé do lugar onde eles estavam se Deus não fosse com eles. E olha o que Moisés disse a Deus. Como os outros povos saberão que somos nós, se o Senhor não estiver conosco? Como se Moisés estivesse dizendo a Deus, mas Deus, se o Senhor não estiver conosco, seremos mais um na multidão. Se o Senhor não estiver conosco, não haverá nada de diferente em nós. Se o Senhor não estiver conosco, não haverá nada de surpreendente em nós. Seremos mais um na multidão. O que faz de nós distintivos, o que faz de nós diferente é a sua presença. E como nós podemos abrir mão da sua presença? Anos atrás eu estava conversando com um pastor, um outro pastor amigo. E ele estava dizendo que ele pegou a sua equipe ministerial e levou ao shopping center. E disse que todos os seus pastores auxiliares, a tarefa foi dada a tarefa dada aos seus pastores auxiliares foi essa. Eu quero que vocês visitem vitrines. E daqui uma hora a gente se encontra aqui. E os pastores auxiliares então saíram pelos shoppings, vendo um monte de vitrine. Passou uma hora, esses pastores voltaram. E aí esse pastor amigo perguntou para os seus auxiliares, e aí, o que vocês viram? Ah, eu vi uma vitrine assim, nossa, mas estava feia, estava desorganizada, estava bagunçada. Nossa, eu vi uma vitrine assim, deu até vontade de entrar na loja e comprar o presente para alguém, mesmo que eu não estava precisando. Ah, eu vi uma vitrine ali moderna, uma vitrine ali contemporânea, uma vitrine ali que me chamou muita atenção. Ah, eu vi uma vitrine ali escura, né? Nem dei muita atenção, passei logo por aquela vitrine e nem prestei atenção. E cada um dos pastores auxiliares foi dando a sua impressão sobre a vitrine que acabara de ver. E aí depois que todos falaram, aquele pastor perguntou para os seus auxiliares, agora eu quero que você me responda, qual é a vitrine do seu ministério? Qual é a vitrine do seu chamado? Qual é a vitrine da sua vida com Jesus? E nenhum daqueles pastores sabia responder. Foram pegos de surpresa. Desde aquele dia então, na conversa com esse pastor, eu fico me perguntando, qual tem sido a vitrine da minha vida? Qual tem sido a vitrine do meu ministério? Qual tem sido a vitrine da minha história? E uma das orações que eu mais repito na minha semana é que a minha vitrine
seja evidenciar o fator distintivo de Jesus Cristo. Josué não estava sozinho. Ele tinha Deus. Josué não precisava temer o recomeço, porque aonde ele fora, Deus estaria com ele. E era garantia de sucesso. Você precisa recomeçar. Você está adiando o seu recomeço porque você está sentindo-se sozinho. Ninguém entende a sua visão. Ninguém acredita em sua visão. Ninguém entende o seu propósito. Ninguém acredita em seu propósito. Você não arrumou ainda pessoas para ajudar você. Você tem Deus. E eu quero repetir para você o que Deus disse a Josué. Não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Rei, por onde você andar, Deus estará com você. Eliane, por onde você andar, Deus estará com você. Nélia, por onde você andar, Deus estará com você. Amor da minha vida, por onde você estiver, Deus andará com você. E aí eu serei beneficiado. Que bom. Luciana, por onde a família Scarabelli andar, ali Deus estará com vocês. André Pereira, por onde você andar, Deus estará com você. Antônio Rodrigues, por onde você andar, Deus estará com você. Letícia, Márcia, quem mais está aqui? Tati, eu sei que hoje você está andando pelos corredores do hospital. Deus está aí com você. Não tem como dar errado. Não vai dar ruim, porque Deus está com você. Sueli, Olinto, Rose, quem mais aqui? Tetsu, Luete, Juliane, quem mais aqui? Sérgio, Alexandre, a família Bassotto, a irmã Francisca, a irmã Maria Francisca, a Salomé, a Débora, a irmã Sônia Canalonga, a irmã Merita, o Jailton Lima e a família Lima. Ei, gente, não tem como dar errado, porque por onde vocês estiverem, Deus estará com vocês. Vocês não estarão sozinhos. Vocês jamais estarão sozinhos. E quando eu saí da conversa com aquele pastor que diz assim, Fernando, vai dar certo. Eu me ajoelhei diante de Deus e disse, eu não sei aonde será, mas eu sei que dará certo, porque o Senhor estará comigo. Ei, o recomeço muitas vezes é solitário. O recomeço muitas vezes é incompreendido. O recomeço muitas vezes é marcado por pessimismo. Pessoas que acham que você está maluco, que você está alucinando, que você sonha demais, que você pensa grande demais, que você está viajando na maionese, que você é um irresponsável e você vai ficar sozinho. Só que não, porque você tem um Deus que estará com você em todos os dias da sua vida, por onde você caminhar. Josué acabou essa conversa com Deus. Josué terminou o medo dele, porque Deus disse 4 vezes para ele, nesse primeiro momento 3 vezes para ele, seja forte e corajoso. Depois que Josué, ele entendeu que Deus o levaria a compreender tudo o que ele precisava compreender, que Josué tinha que praticar o que ele já tinha aprendido, anunciar o que ele já tinha visto. Quando Josué ouviu que Deus estaria com ele todos os dias da vida dele, por onde ele caminhar, olha o que o versículo 10 diz. Assim Josué ordenou aos oficiais do povo, percorram o acampamento e ordenem ao povo que preparem as provisões. Daqui a 3 dias vocês atravessarão o Jordão, neste ponto, para entrar e tomar posse da terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá. Josué tinha que recomeçar, mas ele estava em crise, cheio de medo,
cheio de incerteza e sentindo-se sozinho. Teve encontro com o Deus de Israel. E ele levanta daquele momento e diz assim: preparem as malas, guardem as bagagens, desmontem as tendas, deem banho nos seus filhos. Daqui 3 dias nós vamos marchar. Daqui 3 dias nós vamos para a terra prometida. Daqui 3 dias nós vamos começar a nossa peregrinação. E não tem nada que vá nos impedir. Não tem nada que vá nos desencorajar. Preparem tudo. Saiam correndo. Né? Eu fico imaginando, se fossem filmes épicos, né? As pessoas montadas num cavalo, né? Com a corneta gritando: Josué ordena, guardem as malas, preparem as famílias, deem banho nas crianças, façam uma marmitinha, porque daqui 3 dias nós vamos marchar em direção à terra prometida. Ei, a sua terra prometida está há quanto tempo distante de você? Talvez a sua terra prometida esteja distante de você da vitória sobre o medo. Esteja a uma distância da sua obediência. Esteja a uma distância da certeza de que você tem Deus que luta com você, que é Jeová Nissi na sua vida. Recomece. Não adie mais o seu recomeço. Recomece. E deixe que Deus surpreenda mais uma vez a sua vida. Eu me empolgo em ver Josué dando ordem para levantar acampamento e dirigir para a terra prometida. Levante seu acampamento. Chame as crianças. Chame a esposa. E recomece. Não adie mais aquilo que Deus tem colocado no seu coração. Porque por onde você for, Deus estará com você.